Bom dia, alegria estarmos reunidos para adorar ao Senhor mais um domingo. Graças a Deus por isso. E vamos meditar diretamente no livro de Atos. Então, sem muitas introduções, vamos para Atos capítulo 2. E nós já vamos observar a terceira parte desse texto, do verso 1 ao verso 13, que diz que o Espírito Santo guia a vida da igreja. Aqui é o texto da inauguração da igreja. O Espírito Santo está inaugurando a igreja. Veja, a igreja não foi inaugurada por um homem, por um grupo de pessoas somente, mas a ênfase é o Espírito Santo inaugurando a igreja. A igreja ainda não era igreja, eram 120 convertidos, estavam ali esperando a manifestação do Espírito. E pela manifestação do Espírito é que a igreja começa. Isso é algo fantástico para nós entendermos que a igreja não é obra de homens, é obra de Deus, e Deus usa os homens para a glória do nome dele. Nós já estudamos nesse texto o cumprimento da vinda do Espírito Santo, porque foi pelo cumprimento da vinda do Espírito Santo que a igreja começa. O Espírito Santo na Velha Aliança, no Antigo Testamento, ele não habitava nas pessoas, ele habitava no templo, no santuário ali. É claro que Deus não habita em canto nenhum, porque Deus é Deus, ele é onipresente, o Espírito Santo é Deus, o Pai é Deus, o Filho é Deus, mas essa é uma forma de nós entendermos Deus. Então Deus, ele se revela através de figuras, de metáforas, de ilustrações, para que nós compreendamos Deus, porque na verdade o Pai, o Filho e o Espírito Santo são infinitos em todos os aspectos. Então, como é que você entende um ser que é infinito? Ele tem que baixar a linguagem para que nós compreendamos quem é Deus. E uma das expressões dessa linguagem de Deus foi dizer que ele habita no templo. Porque, na verdade, habitar aí não quer dizer que Deus está preso lá no templo, vivendo lá. Não. Mas quer dizer que Deus abençoa a nação de Israel ali, a partir daquele local. Por isso que o israelita, mesmo quando o templo foi destruído, ele orava voltado para Jerusalém, o local do templo. Hoje não precisa de templo, nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Então nós podemos orar em qualquer lugar, podemos orar a qualquer momento. Mas estudamos que o cumprimento da promessa da vinda do Espírito Santo inauguraria a igreja. Vimos também, nesse texto, que é da natureza da igreja, o alcance da pregação do evangelho a todas as nações. No domingo último, onde nós estudamos esse texto de Atos capítulo 2, nós elencamos as várias nações que estavam ali reunidas, quando esses 120 irmãos falaram na língua desses povos aqui reunidos. E você viu no mapa, teve um mapa ilustrativo, você viu ali as nações ao redor, no mundo romano, ou seja, indicando que a igreja, ela não deveria ficar restrita a Jerusalém. A igreja não era só dos judeus, a igreja é para todas as nações. E é o que nós temos que compreender hoje também. A igreja não é só para nós aqui em Fortaleza. A gente fica acomodadozinho aqui na nossa igreja, confortável e tudo, mas a igreja, ela foi criada para adorar a Deus, proclamar o evangelho a todas as nações. É da natureza da igreja. No início da igreja, o Espírito Santo fez isso. Poderia ser de outra forma. Poderia o Espírito Santo revelar tudo isso aqui somente para um grupo de judeus. E vamos ficar só em Jerusalém? Mas Deus não quis isso. E Deus não quer isso até hoje. Então, a igreja ela tem que continuar se expandindo até a volta do Senhor Jesus Cristo, pregando o evangelho. E hoje, nós vamos ver o terceiro e último aspecto desse texto, que trata exatamente sobre o dom de línguas, que é uma questão muito complexa até os dias de hoje. Por que é que a nossa igreja não fala em línguas de anjos, pastor? O que é que está acontecendo? Somos frios espiritualmente? Será que é isso? Certamente não. Vamos ler então o texto de Atos capítulo 2, do verso 1 ao 13, e vamos compreender um pouco sobre o dom de línguas na igreja moderna. Olha então Atos 2, verso 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente,
Veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade quando cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aqui estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então, isso foi o que aconteceu na inauguração da igreja. E como foi essa questão do dom de línguas? Entendendo esse texto e outros, vamos entender essa verdade para os nossos dias atuais e por que nós somos daqueles que não falam em línguas de anjos. Até porque os anjos, quando vieram aqui, eles falaram nas línguas dos homens, não é verdade? Então não tem esse negócio de língua de anjo. Se o anjo tem uma língua especial lá, ficou com eles lá. Eles nunca trouxeram para cá, certo? Então isso não existe. E 1 Coríntios 13, que fala disso, ali é uma hipérbole, é um exagero, né? Se eu não tiver amor, ainda que eu fale todos os idiomas que existem na humanidade, e ainda que eu fale até a língua dos anjos, o texto não diz isso, mas é como se estivesse dizendo, se é que essa língua dos anjos existe, se eu falar todos esses idiomas, até a dos anjos, o idioma dos anjos, se é que existe, se eu não tenho amor, é um barulho. Porque para nós falar uma outra língua é um sinal de inteligência, é um sinal de cultura, não é verdade? Na antiguidade, mais ainda. Mas se eu tiver todo esse conhecimento de idiomas, até dos anjos celestiais, redundantemente falando, se eu não tenho amor, é perdido. Então o amor é o principal dos dons aí. Então não tem língua de anjo, se tem, a gente não sabe. Mas o que importa aqui para nós é que todos estavam atônitos e perplexos. A gente leu isso no verso 12 e 13, e alguns passaram até a zombar. Estavam atônitos e perplexos, porque foi um milagre incrível ali. Eles nunca tinham visto algo desse jeito. E que milagre foi esse das línguas ali, do Pentecoste, que realmente estava acontecendo? Galileus, aqueles 120 crentes, que ouviram a mensagem do Senhor Jesus Cristo, esses 120 convertidos foram o resultado do ministério de Jesus na terra. Tinham outros convertidos, mas estavam espalhados. Aqueles que Jesus pôde contar para iniciar a igreja eram 120 pessoas. Esses 120 galileus, porque vieram da Galileia acompanhando Jesus até a crucificação de Jesus e sua ressurreição e a ascensão ao céu, eles falavam o aramaico. Eles podiam também falar o grego. Talvez até o latim, que era a língua corrente do império, das leis e tudo. Mas e o egípcio? E os idiomas da Mesopotâmia? E de várias outras regiões aqui mencionadas? Cada uma dessas pessoas ouvia o seu próprio idioma, mas sabia que eles eram galileus. O que está acontecendo? Isso aconteceu provavelmente na rua, eles estavam no cenáculo, eles ouviram aquele vento, as línguas como que de fogo vieram na cabeça deles, e eles, muito provavelmente, o texto não deixa claro, mas eles desceram daquele salão, cenáculo, que era em cima, e foram para a rua, e todo mundo viu aquele foguinho, já chama atenção, né? Cabelo pegando fogo, 120 pessoas com cabelo pegando fogo, pelo menos eu acho que foi assim que eles entenderam. Então aquilo chamou a atenção, e aquele vento também chamou a atenção da multidão, aquele barulho do vento, e então eles começaram a pregar. Não sei se vocês lembram do texto de Esdras, quando Esdras foi pregar a lei para o povo,
os levitas ficaram explicando em grupos do povo. Então Esdras pregava e explicava uma parte da lei. Provavelmente Esdras explicava e parava. E os levitas iam nos grupos explicando minuciosamente. Isso aconteceu naquele período quando Esdras proclamou novamente a lei para o povo no retorno do cativeiro babilônico. Isso pode ter acontecido aqui da mesma forma, porque como é que 120 pessoas falam ao mesmo tempo, e o povo, que era uma multidão de gente que estava para celebrar a festa do Pentecostes, entendia na própria língua que eles estavam falando? Provavelmente, alguns falavam uma língua dos 120, outros falavam outra língua, outros falavam outra língua, e eles foram pregando. Pregando o quê? Eles foram pregando as grandezas de Deus. O que são as grandezas de Deus? O evangelho do Senhor Jesus Cristo. E aquele povo foi se aglomerando por cada nacionalidade ali e ouvindo a mensagem do evangelho. E eles ficaram abismados, ficaram atônitos. Como é que isso pode ter acontecido? Então, primeira informação importante sobre o dom de línguas. Dom de línguas é falar outro idioma que você não conhece. Não é você estudar inglês e depois falar inglês. Isso não é dom de línguas. Você estudou, você aprendeu, né? Agora, dom de línguas é eu falar aqui, digamos, todos vocês são japoneses. E eu venho pregar, eu não conheço o japonês, e eu falo em japonês, e vocês entendem o que eu estou pregando. Então, isso é o dom de línguas no Novo Testamento. Fora disso, está errado. Não é a vontade de Deus. Não existe línguas de anjos. A Bíblia nunca falou disso. Né? O único texto, como eu mencionei, 1 Coríntios 13, é uma hipérbole, é um exagero. Então, em Atos 2,4, nós acabamos de ler que diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, eles falaram em outras línguas. Não é que o povo ouviu na sua própria língua. Também. Mas os galileus falaram na língua daquelas nações ali, da Mesopotâmia, do Egito, estão entendendo? E eles ouviram, obviamente, o que foi articulado verbalmente, saindo da boca dos 120 discípulos de Jesus. Atos 2,6. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz e afluiu a multidão que se possuía de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então, eles ouviam, né, os 120 pregando, talvez em grupos, por nacionalidades, talvez, e eles ouviam. E no verso 7, estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? Eles são galileus. Galileu fala o quê? Aramaico. Essa era a língua corrente nesse período. Eles não são galileus? Então, eles falavam aramaico. Como é que eles estão falando aqui a língua da Mesopotâmia, a minha língua aqui? Esquisito. No verso 8, e como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna, como nós ouvimos isso? Então, esse foi um milagre, esse é o dom de línguas, isso é muito claro aqui. Passou disso? Não é o ensino bíblico sobre o dom de línguas. Então o que é que essas igrejas pentecostais estão fazendo? Bem, eu não estou aqui para julgar o que é que as outras igrejas estão fazendo. A gente está aqui para entender o que é que a Bíblia diz. A Bíblia diz isso. Fora disso, não é o que a Bíblia diz. Cada um vai dar conta de si mesmo diante do Senhor. Eles vão explicar para Deus o que é esse dom de línguas deles. Mas o que a Bíblia diz é isso aqui. Vamos ficar nisso aqui. Se um dia chegar um pregador que fala chinês aqui, ou coreano, não sei, estou pegando um asiático bem de longe, né? E ele pregar na língua dele, e todos nós entendermos, sem nunca termos estudado o chinês ou o coreano, que são línguas, chinês é o mandarim, o cantonês, eu falei chinês só para simplificar, certo? Então, também é um tipo, digamos assim, uma variante aí do o que foi o dom de línguas. Tudo bem. Mas não é o que a gente vê nas igrejas hoje, pentecostais, pelo menos. Outro aspecto importante é que, além de entender que eram galileus, que falaram idiomas que eles nunca tinham aprendido antes, e Deus os fez falar esses idiomas
para proclamar o evangelho naquele momento. Entenda, isso aqui foi a inauguração da igreja. Então o evangelho foi proclamado. Como é que a igreja de Roma, nós estamos estudando a epístola de Paulo aos Romanos pela noite. Como é que aquela igreja de Roma foi plantada? Esses romanos aqui ouviram a mensagem do evangelho na sua própria língua, no latim, voltaram e plantaram a igreja lá em Roma. Foi assim que funcionou. E muitos desses voltaram e plantaram igrejas. Muitos se converteram aqui. Então essa foi a inauguração da igreja. Esse foi o projeto de Deus. Deus não fez com que houvesse o dom de línguas só para o povo ficar maravilhado por ficar maravilhado. Não, tinha um objetivo. A glória dele e, obviamente, a obra missionária aqui. Conversões e obra missionária. Tudo interligado. Mas, e se as igrejas pentecostais hoje, hipoteticamente falando, porque isso não acontece, começarem a falar em outros idiomas? Não línguas de anjos, mas outros idiomas. E aí? É para ser assim? A gente deve ter esse tipo de dom de língua, falar outros idiomas aqui, sem nunca termos estudado? Isso é um sinal e uma marca do poder do Espírito Santo de Deus? E a gente vai observar um detalhe muito importante no livro de Atos, escrito por Lucas. Lucas, muito meticuloso, ele colocou no livro de Atos 4 ocasiões em que o Espírito Santo desceu sobre as pessoas no momento da conversão e essas pessoas falaram em línguas. Vamos lá, o primeiro foi Atos 2, os judeus em Jerusalém. Então muitos se converteram aqui de todas as nações e houve o falar em outros idiomas, o dom de línguas, certo? Primeira ocorrência. Segunda ocorrência, Atos 8, verso 14, que diz assim: ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam eles o Espírito Santo. Foi o que aconteceu aqui. Samaritanos se converteram, inimigos dos judeus. Se converteram. E ao se converterem ali, os apóstolos souberam. Vamos enviar apóstolos lá para saber se houve conversão mesmo. Foi Pedro e João. Chegaram lá, realmente, se converteram. O que é que eles fizeram? Impuseram as mãos. O Espírito Santo desce sobre os samaritanos. O Espírito Santo desceu sobre os judeus em Jerusalém. O Espírito Santo desceu sobre os samaritanos na região da Judéia e da Samaria. Quem pregou o evangelho aqui foi Filipe, um diácono, que depois da perseguição foi para Samaria pregar ali o evangelho, né? Judéia e Samaria. Essa é a terceira ocorrência da descida do Espírito Santo. Perdão, segunda. Terceira ocorrência foi em Atos 10, com Cornélio. Cornélio era romano, uma autoridade romana. E o Espírito Santo desce lá sobre Cornélio, a família dele e os que estavam com Cornélio. Atos 10, verso 44. Ainda, de novo, Pedro, né? Aqui, ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falar em línguas e engrandecendo a Deus. Então o Espírito Santo caiu, a marca foi, os ouviram falar em línguas, e o destaque é, o Espírito Santo também desceu sobre os gentios. Desceu sobre os judeus, desceu sobre os samaritanos, desceu sobre os gentios que não eram judeus, no caso aqui, romano. Os romanos aqui receberam o Espírito Santo de Deus. E a quarta ocorrência em Atos, da descida do Espírito Santo, foi em Atos 19. Atos 19, o Espírito Santo ali desce sobre os gregos. No caso, os discípulos de Éfeso, discípulos de João Batista, que estavam em Éfeso. Olha Atos 19, verso 1. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto,
Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então eles foram batizados no batismo de João, eram crentes na vinda do Messias, eram crentes no Messias, não sabiam quem era o Messias, não sabiam, nem sabiam da promessa do Espírito Santo. Eram crentes, mas estavam sem saber da concretização das promessas. Olha o verso 3. Então Paulo perguntou: e que, pois, fostes batizados? Em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João, falando de João o Batista, né? Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, Jesus. Então, o batismo de arrependimento era o quê? Vocês têm que crer no Messias que vem, depois de mim. Depois João apontou: o Messias é o Cordeiro de Deus, é Jesus, está ali ele, Olha então o verso 5. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Falaram em línguas também. De todos esses textos, o único que não fala que falou em línguas foi o texto dos samaritanos, lá em Atos capítulo 8, mas talvez por economia de texto mesmo, muito provavelmente os samaritanos também falaram em línguas. O que Lucas quis mostrar aqui? Na verdade, Deus, através de Lucas, é que a igreja foi inaugurada. A igreja é para todos os povos. A igreja é para judeus, samaritanos, romanos e gregos e todas as nações. E que a descida do Espírito Santo, nesse formato, falando em outras línguas, ela é o sinal da inauguração da igreja. Veja bem, quem foi que estava à frente destas 4 descidas do Espírito Santo aqui? Apóstolos. Apóstolos. Os apóstolos que impuseram as mãos para o Espírito Santo descer. Somente os apóstolos. Não tem mais apóstolo. Aí você pode pensar, que é muitas vezes o que o pentecostal entende. Hoje, toda pessoa que se converte, ela tem que receber a imposição das mãos para receber o Espírito Santo. E tem que falar em línguas. Então, pela lógica do pentecostal, é assim: toda pessoa que se converte, ela não recebe de cara o Espírito Santo. Ou quando recebe, é só mesmo ali para a conversão e pronto, acabou-se. Então, ela tem que receber uma porção a mais do Espírito Santo, e para isso, alguém tem que impor as mãos sobre ela, e essa pessoa tem que falar em línguas. Se ela não falar em línguas, ela não recebeu essa porção a mais do Espírito, então ela é uma crente fraca. Essa é a doutrina, resumindo aqui, a grosso modo, pentecostal. Só que, na verdade, somente essas 4 ocorrências nós observamos da descida do Espírito Santo, até no Novo Testamento, e todas no livro de Atos. E o objetivo não é fazer com que cada indivíduo convertido, daqui para frente, passe por esses mesmos modelos, essas 4 ocorrências. O objetivo não é replicar em cada crente essas 4 ocorrências. Não é. O objetivo não é cada crente que se converte tem que chegar a um pastor e impor as mãos para ela receber o Espírito Santo. Não é isso que Lucas está dizendo aqui. O que está sendo dito no livro de Atos com relação à descida do Espírito Santo é que a igreja foi inaugurada e a descida do Espírito Santo e o falar em línguas nessas 4 ocorrências aos judeus em Jerusalém, aos samaritanos na Judéia e Samaria, aos romanos lá com Cornélio e outros romanos que estavam ali, e aos gregos lá em Éfeso com esses 12 homens que eram batizados somente pelo batismo de João. Essas 4 ocorrências são modelos. Elas são para inaugurar a igreja, ou seja, elas aconteceram só aqui e não vão se repetir. E não precisam se repetir desse mesmo jeito. Elas aconteceram para mostrar, e foram registradas, para mostrar que a igreja, ela é orientada pelo Espírito Santo, sim, e ela é para todas as nações. A igreja não é só dos judeus, que por sinal foi um problema nas igrejas do Novo Testamento, porque em toda igreja haviam muitos judeus.
E os judeus queriam guardar a lei de Moisés. E alguns achavam que a lei de Moisés ainda valia em muitos aspectos, como da circuncisão e como das dietas alimentares. Mas não era mais necessário guardar esse aspecto da lei de Moisés. Então isso gerou muito problema, porque os judeus ainda queriam que a igreja fosse muito judaica, e ela foi muito judaica no primeiro século. Mas depois, com a igreja de Antioquia e outras igrejas, ela se tornou cada vez mais misturada, judeus e gentios, e perdeu aquela tônica do judaísmo dentro da igreja. Mas o que nós queremos mostrar é exatamente isso. Hoje, e logo depois desses eventos aqui, não era mais necessário alguém impor as mãos para um crente receber o Espírito Santo. Nem era prova de que você tem o Espírito Santo o falar em outros idiomas de modo sobrenatural. Isso só aconteceu nesses 4 momentos para simbolizar o início da igreja e para mostrar que a igreja é para todas as nações. Paulo escreve lá em 1 Coríntios 12, verso 13, explicando sobre o batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo, hoje, e sempre foi assim, até na época do Novo Testamento, não precisa de imposição de mãos e não precisa do falar em outros idiomas. O batismo do Espírito Santo acontece no momento da conversão. Quando você crê no Senhor Jesus Cristo, automaticamente você recebe o Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 13 diz: pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então, todos receberam o mesmo Espírito, todos os da igreja. 1 Coríntios capítulo 12, 13 e 14, são capítulos que falam dos dons espirituais. E essa é uma questão complexa. Dos mais complexos, para entender hoje na modernidade, essa questão do dom de línguas. Porque tem muitas igrejas que falam em outras línguas, no caso, línguas de anjos. Eu não conheço, é muito difícil achar uma igreja pentecostal que fala idiomas conhecidos. Geralmente falam línguas estranhas, línguas de anjos, línguas estáticas. A gente não conhece isso, nem segue o padrão bíblico. Mas o que se quer dizer aqui, em 1 Coríntios 12, 13, no contexto dos dons espirituais, 1 Coríntios 12, 13 e 14, é que o mesmo Espírito Santo que habita nos crentes distribuiu os dons, certo? E nessa época, haviam crentes que tinham o dom de línguas, mas haviam crentes que tinham outros dons, dom de governo, dom de misericórdia, o dom da fé, o dom do amor. Se o falar em línguas é o requisito, é a marca para quem foi batizado pelo Espírito Santo, então todos os crentes têm que falar em línguas. Só que o texto de 1 Coríntios 12, 13 e 14 não diz que todos os crentes têm que falar em línguas. Diz que o Espírito Santo distribui os dons. Uns falavam em línguas, outros não. Então, esses outros que não falavam em línguas, não receberam o Espírito Santo? Claro que receberam, só que eles tinham outros dons. Então, nós não podemos afirmar, e não é bíblico afirmar, que só é cheio do Espírito, ou só tem o Espírito Santo quem fala em outras línguas. Porque fica incoerente com o que Paulo está dizendo em 1 Coríntios 12, 13. Paulo está dizendo que um só Espírito batizou toda a igreja, quando? No momento da conversão, e que ele distribuiu os dons. É isso que ele está dizendo aqui. E nós não vamos entrar a fundo nessa questão. Hoje nós entendemos que os dons revelacionais, dom de profecia, dom de língua, dom de cura e outros dons cessaram, nós entendemos isso, mas isso é outro estudo, que nós vimos hoje na nossa aula de escola dominical. Mas o que nos interessa, pensando no texto de Atos 2, é uma dificuldade que não está em Atos 2, mas está em 1 Coríntios, capítulo 14. 1 Coríntios, capítulo 14, o apóstolo Paulo vai comparar o dom de línguas com o dom de profecia. A igreja de Corinto tinha um problema seríssimo. Eles eram muito soberbos, eles eram crentes infantis. Então eles ficavam se comparando. Ah, tu tem o dom do amor. Ah, ninguém sabe, né? Eu tenho o dom de línguas.
todo mundo veio falando aqui, né, outros idiomas e tal. E eles ficavam se medindo por essas coisas e achando que um grupo era mais espiritual e especial do que outro grupo. Isso não acontecia só nos dons espirituais, isso acontecia na ceia do Senhor, isso acontecia no batismo. Eu fui batizado por Apolo? Não, mas eu fui batizado por aquela pessoa. Então eles se mediam por conta destas questões. Eles eram soberbos, eles tinham esses problemas. E eles ficavam tendo partidos dentro da igreja. Com relação aos dons, isso acontecia também. Por isso que Paulo, em 1 Coríntios 12, fala daquela figura do corpo, o corpo de Cristo, mostrando que os órgãos que parecem ter menos honra devem ter mais honra. Ele estava falando dos irmãos que têm dons que não são visíveis, né, são mais discretos, que eles deveriam ter mais destaque e reconhecimento. É isso que Paulo está tentando colocar aqui para igualar. Mas o que acontece aqui em 1 Coríntios capítulo 14? Capítulo 13, Paulo fala do dom do amor. E no capítulo 14 ele compara o dom de línguas com o dom de profecia. Só que no dom de línguas de 1 Coríntios 14, que vocês já leram muito bem esse texto, lá diz que era necessário um intérprete. Aí você pergunta, para que falar em outro idioma se vai ter que ter um intérprete? Não era melhor eles falarem no idioma deles? Era Corinto, a igreja de Corinto era uma igreja grega, todo mundo falava grego. Por que não fala grego aqui logo, né? Mas era o mesmo dom de Atos capítulo 2, dom de línguas de Atos capítulo 2, era o mesmo dom lá em 1 Coríntios capítulo 14. O que mudou? 1 Coríntios 14 tinha um intérprete. Em Atos capítulo 2 não tinha intérprete. Eles entendiam de cara. Por quê? O Galileu falava a língua da Mesopotâmia. E o homem da Mesopotâmia que estava lá entendia na língua dele. Mas em Corinto, o grego aqui estava pregando e os irmãos gregos ouviam mesopotâmico. Eles não entendiam o mesopotâmico. O caldeu. Eles não entendiam a língua dos caldeus. Tinha que ter um intérprete. Então, o que mudou não foi o dom de línguas. O que mudou foi a situação. A situação de Atos 2 é uma situação inaugural da igreja. E as pessoas que ouviam no outro idioma já sabiam o idioma, que era o seu idioma natural. Mas aqui, em 1 Coríntios 14, todo mundo era grego. Qual era o objetivo do dom de línguas ali então? Edificação. Era edificar a igreja. E o apóstolo ele diz claramente que o dom de línguas, ele pode edificar a igreja. Quando? Quando tem um intérprete, quando falam 2, no máximo 3 pessoas, aí as pessoas entendem o que está sendo dito, e aí o dom de línguas, ele se equipara à profecia. E a profecia lá em 1 Coríntios 14, falando da pregação da palavra de Deus. No contexto do Novo Testamento, aí sim, o dom de línguas, que era falar um outro idioma, se equipara à pregação da palavra de Deus. Por quê? Porque tem um intérprete, que também tinha um dom de ser intérprete, e esse intérprete falava para a igreja o que estava sendo dito ali. Logo, se uma pessoa chega na igreja pregando em outro idioma, que ele também não sabe, digamos, e ninguém na igreja entende, isso não é o que a Bíblia ensina sobre o dom de línguas. Olha 1 Coríntios 14, verso 1. 1 Coríntios 14, verso 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Então, o dom que você tem que procurar é o de profetizar. E aqui está se referindo à proclamação da palavra de Deus. Não está se referindo a uma revelação nova. Os profetas do Antigo Testamento, quando profetizavam, eles faziam as duas coisas. O profeta ele trazia uma revelação nova e até futura que Deus dava, mas os profetas também traziam a revelação que já foi dada. Eles até citavam a lei de Moisés na sua pregação. Então, aqui, profetizar é pregar. É o que a gente está fazendo aqui, pregando, profetizando, pregando a palavra de Deus. Então, procure o dom da pregação. Pois quem fala em outra língua, não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios.
Aí muita gente pega isso, é mistério, né? Paulo não está aprovando isso, certo? Paulo está criticando isso. Você vai perceber. Paulo não está aprovando que falar em mistério é bom. Eu falo só a Deus é bom. Não. Podemos até entender que Paulo está sendo irônico. Por quê? Olha o verso 3. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. A pregação, então, tem a ver com isso. Edificação, exortação e consolo. Muito claro. Verso 4. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. O que é que estava acontecendo em Corinto? Eles não estavam falando o dom de línguas como era para ser. E eles estavam usando aquilo para se vangloriar em cima dos outros irmãos. Olha, eu falo o dom de línguas, sou mais espiritual do que tu. Tu só prega. Eu falo o dom de línguas. Entende? Estavam se comparando e vendo quem era o melhor dentro da própria igreja ali. Isso traz soberba, isso traz inveja, isso traz uma carga de pecados ali. E eram os líderes da igreja brigando. Então, na verdade, o que Paulo está dizendo aqui é: o dom de línguas que vocês estão falando aqui está errado. Só que Paulo, muito educado, muito polido, ele foi explicando direitinho. Ele não julgou o coração daqueles irmãos, porque ele não podia julgar. O que é que ele disse? Vocês estão falando de línguas? Estão falando a Deus. Vocês podem até estar se edificando, não vou julgar vocês. Mas se não interpreta, então não chega nem perto do que é o pregar a palavra de Deus. É o que Paulo está dizendo. E Paulo diz: eu gostaria que vocês pregassem a palavra muito mais do que falassem outro idioma. Salvo, ou seja, com a única exceção, se houver intérprete. Então, se uma pessoa falar em outro idioma, tiver quem interprete no ambiente da igreja, e isso for palavra de Deus, pregação refletindo a revelação de Deus aqui, na Bíblia Sagrada, então este falar em línguas se equipara à pregação. Mas não é o que se fazia em Corinto, e nem é o que se faz hoje nas igrejas pentecostais. Não é o que se faz. Entende? Então, Paulo, muito discretamente, quando ele diz em espírito fala mistérios, é uma crítica, porque não se entende o que eles estão falando. Ninguém sabe o que eles estão dizendo. Estão se edificando? Não sei, não vou julgar o coração do irmão. Como nós não queremos julgar o coração e a intenção dos nossos irmãos pentecostais. Mas estão dentro do que a Bíblia ensina? Nós cremos que não. Mas eles e Deus vão se resolver com isso. Não vamos julgar o coração deles, o jeito deles, paciência. Cada um vai servir a Deus como acha que deve. Mas nós entendemos que não é essa forma. 1 Coríntios 14, verso 20. Irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Então, é uma grande crítica. Aqui. Quando Paulo está citando um texto que fala exatamente de uma, não vou dizer uma promessa, mas de um aspecto da lei de Moisés, lá de Deuteronômio, que diz que se o povo não for fiel à lei de Deus, um povo de outro idioma, de outra língua, viria dominá-los. E aconteceu, os assírios no reino do norte e os babilônios no reino do sul, povos de outra língua, levaram tanto o reino do norte como o reino do sul cativos. Se cumpriu realmente a lei aqui, não é verdade? Mas isso, e aqui Paulo está ilustrando, isso é um sinal para os incrédulos.
Nabucodonosor vindo falando caldeu, invadindo Jerusalém, isso foi um sinal para os incrédulos. Por quê? Porque eles não temeram a Deus, Deus mandou um juízo. Então a outra língua, o caldeu, em um certo sentido, foi um sinal para os que estavam na incredulidade da sua idolatria. Se você procurar entender bem o que Paulo está dizendo aqui, é como se Paulo estivesse dizendo, quem fala em línguas, ou é incrédulo, ou está buscando alguma coisa dos incrédulos, porque não há edificação. Ninguém entende o que está sendo dito ali, entende? Não entenda é um sinal para os incrédulos no sentido de que eles, falando em outro idioma, estão pregando o evangelho. Não estão. Por quê? Como é que você sabe? Porque não tem intérprete. O que é que adianta eu falar em língua o evangelho se a pessoa que está ali não vai entender o que eu estou dizendo? Eu não estou pregando o evangelho. Ou são incrédulos, ou estão numa busca de uma certa incredulidade aqui. E é juízo. Línguas estranhas, na citação de Paulo, foi juízo de Deus. Línguas estranhas, idiomas, né? Sem intérprete, juízo de Deus. Não edifica nada. Não está trazendo nada para o crescimento da igreja. E os incrédulos que passarem ali e ouvirem vão dizer o quê? São loucos. Que é isso? Que bagunça é essa? Concluímos então que o dom de línguas para a igreja moderna, não entramos diretamente no assunto aqui, mas esse dom cessou, como os dons revelacionais ligados à revelação de Deus cessaram, porque nós temos a palavra de Deus completa e a igreja madura para interpretar o texto bíblico aqui. E se houvesse o dom de línguas hoje ainda, como deveria ser? Idiomas da época, da nossa época, alguém pregando num idioma desses, o japonês, e um intérprete traduzindo. Aí a gente ia dizer, sim, aí tudo bem, é o dom de línguas. Mas não é o que se pratica hoje. Então entendemos que o dom de línguas foi um sinal de inauguração da igreja do Senhor Jesus Cristo, para mostrar que a igreja começou com o poder do Espírito Santo de Deus, que esse Espírito guia a igreja para realizar a vontade do Senhor. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Senhor Deus, nós te agradecemos muito pela tua palavra, embora de uma forma mais técnica, mais importante, Senhor, para compreendermos que o teu Santo Espírito age em nós, e que mais importante do que falarmos de modo sobrenatural outros idiomas, é o pregar a tua palavra para a edificação da tua igreja e o evangelho para a salvação dos perdidos. Senhor Deus, nos ajuda a estarmos vivendo segundo o teu querer, a estarmos sendo igreja de modo que agrada ao Senhor. É o que eu te peço e oro no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.